Oi, minhas queridas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindas. Ai, ai, ai. Bora para mais uma prática de escuta, acolhimento corporal. Prepara seu espaço, hoje a gente vai começar no chão e depois a gente vai subir. Então pode colocar um tapetinho, uma toalha, edredom. Hoje já deu uma esquentada aqui, então eu tô aqui fora no meu tapete. Deixa a sua aguinha aí no canto. E hoje eu convido vocês para refletir um pouco sobre a nossa verticalidade, o nosso processo de verticalização enquanto espécie humana, espécie animal inserida nesse mundo, e enquanto indivíduos também. Na minha opinião, a verticalidade é o processo evolutivo mais radical que a gente teve em termos de postura na nossa história. Então hoje a gente vai experimentar um pouquinho esse percurso evolutivo. O sair, né, da horizontalidade, do deitar, para subir. Bom, a gente vai fazer primeiro e depois eu vou tecer as minhas reflexões. Então se prepara, chega na corpa, prepara seu espaço. Faz uma respiração bem profunda. A gente vai começar deitada hoje. Eu vou deitar daqui a pouquinho para facilitar falar para a câmera, mas você pode ir deitando já, fechando os seus olhos. Não precisa me ouvir o tempo todo, tá? O importante é que você me escute. Aproveita para ir treinando desgrudar o olho da tela do celular. Então fecha os olhos aí um pouquinho. Faz uma respiração bem profunda. Vai chegando na corpa. Embora nós sejamos o nosso corpo, em vez de termos um corpo, nós somos um corpo. A correria do nosso dia a dia parece que tira a gente do corpo, né? Então por isso que eu começo as aulas convidando vocês a chegarem na corpa, né? Habitar esse outro estado corporal, mais consciente, mais presente. Então respira profundo, respira consciente. E aí vai percebendo a qualidade da sua corpa. Na expiração, pense em derreter o corpo para o chão, como se a gente pudesse se tornar líquidas e penetrar no solo, penetrar nesse solo que nos aloja, que nos apoia. Respira. E aí só perceba o apoio da sua coluna vertebral no chão. Estica um pouquinho as pernas se você está com a perna flexionada. Coloca os braços ao lado do corpo, palmas das mãos para cima. E puxa um pouquinho o queixo em direção ao peito, levemente. Só para a gente dar uma aliviada lá na nuca. Esticar um pouquinho a cervical. Respira. Ai, ai, ai. E nessa posição, perceba o encontro, o apoio da sua coluna esticada, paralela
ao chão, na mesma direção que o sol. Só percebe isso e fica um pouquinho aí. Agora flexiona um pouco o joelho, dobra seu joelho e apoia a sola dos pés no chão. Isso daqui vai fazer com que a sua lombar, que é a parte baixa aqui da coluna, sabe? Quase chegando no bumbum, a parte que fica um pouquinho arqueada quando a gente deita com as pernas esticadas, essa é a nossa coluna lombar, tá? A parte lombar aqui. Quando você flexiona as pernas, perceba que essa curva, ela se ameniza e eu consigo perceber a coluna toda no chão. Então faça um pouquinho isso para você sentir melhor toda a sua coluna apoiada no chão agora. Respira. Agora, lentamente, você vai se recolhendo para a posição fetal em um dos lados, formando uma bolinha recolhida em você mesma, tá? No limite que você conseguir. Se recolhe como se fosse um feto de novo na barriga da sua mãe. Respira. Aqui as vísceras elas ficam um pouco mais contraídas, então a respiração ela fica mais curta mesmo, mas tenta não acelerar tanto a respiração. Deixa ela acontecer normalmente estando nessa posição. Respira. Procura habitar, se localizar aí nessa posição. E aí aqui a nossa coluna ela tá curvada, né? Essa é a curvatura primária da nossa coluna. Como se fosse aquela curvatura que a gente ficou 9, 10 meses quando éramos um embrião. Então, coluna redondinha. Respira. E traz a atenção principalmente na coluna curvada e nas suas vísceras, que estão bem recolhidinhas aqui, né? Barriga, cabeça em direção ao umbigo ou ao joelho, tá? Como se a gente fosse uma conchinha que alojasse as nossas vísceras aqui dentro, nossos órgãos interiores aqui. Numa cesta, numa grande cesta. Respira. Ai, ai, ai. Pode fazer suspiro com som se você tiver vontade. Se bocejos estiverem vindo, deixa vir. E aí agora lentamente você vai abrir essa conchinha
e vai conduzindo o seu corpo de barriga para baixo, para você deitar de barriga para baixo. Eu vou só mudar de lado aqui para facilitar o enquadramento, mas você fica aí onde você está. Então agora no chão de barriga para baixo, tá? Dialoga com o chão para ver a posição que você prefere se alojar aqui, tá? Os calcanhares podem cair para fora ou podem cair para dentro. Braços podem ficar aqui do lado ou ao longo do corpo. Veja onde é mais confortável para você ficar e novamente derrete o corpo no chão. Só deixa a corpa se reorganizar aí. Respira. E aqui perceba como é não ter a coluna em contato com o chão, mas as suas vísceras pela parte da frente. Aqui a coluna ela continua na horizontal, paralela ao solo, só que agora o ponto de contato mudou. Em vez de estar na parte de trás, na parte posterior do corpo, está na parte da frente, na parte anterior do corpo. Respira e só percebe aí. Agora você pode fazer uns movimentos com a bacia para um lado e para o outro, para você perceber melhor as suas vísceras no chão aqui, ó. Massageando um pouco as nossas vísceras, os nossos órgãos internos. Respira, não esquece nunca de respirar. Para atualizar o sistema. E agora traz a atenção para o seu umbigo, na região do umbigo, em contato com o chão. Se conscientiza desse apoio do seu umbigo no chão. Isso vai ser fundamental. E agora, lentamente, começa a articular as suas extremidades, né? Que a gente conversou um pouco. Essas extremidades que podem ser a periferia da nossa corpa, as nossas bordas, né? É a partir da onde a gente vai expandir, buscar e estabelecer outros pontos de contato. Então, começa a acionar os seus membros e a perceber os apoios possíveis a partir desses membros, tá? Na parte de baixo, perceba que não só pés são apoios, mas os joelhos também. Eles vão servir como apoio pra gente. Então, começa a perceber como que você sai desse chão. Respira. E aí percebam que a cabeça, ela leva a gente, ela se interessa por alguma coisa, né? Através do olho, através do olfato e através da boca que quer alcançar e agarrar, né? Então, essa conjuntura de órgãos dos sentidos no nosso rosto, na nossa cabeça, não é à toa, né? Isso puxa o nosso crânio, que se liga com o começo da nossa coluna vertebral e vai fazer a gente querer expandir, a gente querer ir para fora. E aí, como que a gente se reorganiza para sair daqui? Através dos nossos apoios. Então, ó, como que eu consigo sair daqui para expandir, para ir para as minhas bordas?
E aí brinca um pouquinho como se você fosse um neném, um pouco parecido com uma aula anterior que a gente já fez, similar, semelhante, mas diferente. Vai vendo como que eu consigo sair daqui, ó, articulando os meus membros inferiores, usando os meus apoios e respirando sempre. Se cansar, volta. Descansa. Cede para poder continuar. Respira, se reorganiza. E vai de novo. Vai se conscientizando dos seus apoios e da reorganização corporal, que o seu corpo já passou por isso. Seu corpo já fez isso na sua história individual para sair do chão, quando éramos um nenê. Então vai brincando com isso. E aí quando você conseguir sentir que está pronta, senta. Respira. Aqui é o começo da nossa verticalização, né? O empurrar o chão com as mãos a partir do apoio do umbigo é o primeiro passo da nossa verticalização. Aqui a coluna já sai da posição horizontal e quer verticalizar. E aí o bebê senta, né? O bebê senta, só que ele não consegue levantar ainda. Então a gente vai para engatinhar. Que a gente fala 4 apoios, mas na verdade são 6, né? Que eu tô aqui com a palma das minhas mãos, 1, 2, eu tenho 1, 2 pés e 1, 2 joelhos. Se fossem 2 apoios, eu estaria aqui, ó. Mas isso é o estágio daqui a pouco. Então, só investiga aí como que eu vou me locomovendo com esses apoios no chão, na horizontal. Aqui, presta atenção, a coluna, ela tá na horizontal, paralelo ao solo ainda. As minhas vísceras estão para baixo. A minha visão, ela tá para baixo e aqui eu preciso fazer uma curva da minha cervical para olhar para frente. Respira. Percebam como que é estabelecer contato com o chão, com as vísceras aqui, ó. Com os nossos órgãos da manutenção da vida diretamente mais próximos do chão. E aí aqui nessa posição, a gente vai fazer uma curvatura da coluna. Primeiro só olha, tá? Depois vocês fazem. Eu vou curvar, levar minha cabeça em direção à bacia, fazer essa curva. E aí depois eu vou fazer o contrário. Eu vou tentar encontrar minha cabeça com o cóccix. Só que lá pra trás, por cima da cabeça, tá? Pode abrir a boca na hora de fazer essa curva. E aí eu vou de novo. Respira pra baixo. Você pode deixar os dedinhos dos pés articulados ou aqui, como você se sentir melhor, tá? Então, curva para baixo e curva para cima. Mais uma vez. Curva para baixo. Curva para cima. Aí, relaxa. Se você quiser, você pode sentar aqui e voltar para o seu apoio. Se não, você pode ficar aqui. Se não, você pode deitar de novo. Como você se sentir melhor. Respira. E perceba o fluxo de energia que já está percorrendo o seu corpo. Como é poderoso mobilizar a coluna. Mobilizar a nossa coluna gera muita energia corporal. Respira, se você precisar dar uma aliviada aqui nos punhos,
nos braços. Percebam que o processo de verticalidade não é tão simples. Parece que é, mas tem muita coisa. Respira. Aí, volta a explorar aqui então o seu engatinhar, tá? Engatinhar na horizontal para o chão. Anda um pouquinho aí, dá um rolezinho no seu espaço. Traz atenção para sua coluna e bacia. Como é que tá minha bacia? Eu consigo mexer a bacia aqui, ó. Aqui é outro tipo de mobilização da coluna, né? A gente arqueou para cima e para trás, e aqui eu consigo também na lateral, ó. Esse é o outro tipo de articulação que eu consigo estabelecer com a minha coluna a partir da bacia. Respira. Aí. E agora a gente vai fazer o seguinte, mais um passo evolutivo, tirar o joelho do chão. Então, articula bem o seu pé, apoia bem suas mãos no chão e começa a tirar o joelho. Aqui já é um passo mais ousado, né? Você pode vir para cócoras, ou você já pode querer começar a subir. E aí vai vendo como que você vai estabelecendo esse apoio do subir, tá? Você pode explorar um pouquinho aqui, você pode andar sem os seus pés no chão, né? Isso daqui é bem anfíbio. Como é que eu ando aqui Aqui são 4 apoios, né? Não o engatinhar. E aí perceba aqui, ó, que a bacia já quer começar a ir pro alto, ó. E aí vai firmando os seus apoios para subir. A hora que pode voltar se você precisar. E sobe a hora que você estiver preparada, tá? Não precisa ser aquele desenrolar da coluna. Eu vou só reposicionar aqui a minha câmera. E aí, a hora que você estiver preparado, você pode usar seus apoios, parede, móvel que estiver aí perto, mas esteja consciente dessa verticalização. E aí sobe quando você se sentir pronto. E aí, a hora que você subir, respirem primeiro de tudo. Respira e deixa a corpa se localizar aqui. Aí aqui esse enquadramento não vai me pegar de corpo inteiro, mas não tem problema, tá? Pés paralelos na largura do quadril. Mapeia aí onde está sua crista ilíaca, os ossinhos aqui da bacia, que é pés não grudados, mas nem tão abertos, tá? Eles são na largura do quadril. Solta os braços, gira os ombros uma vez para trás. Respira. E aí distribui o peso entre os seus 2 pés, tá? Percebam que a gente tem 2 apoios no chão. Vamos usar os 2, né? Para que ficar sobrecarregando um lado ou outro. Vamos usar os 2 apoios. Respira. E agora sim, brinca de transferir o seu peso de um pé para o outro. Você pode até tirar um pé do chão se você quiser. E brinca com essa sua verticalidade. Vai para frente, volta para trás com um pé, pisa na frente, pisa atrás, na diagonal, respira e agora caminha um pouquinho aí pelo seu espaço. Percebam que o que faz a gente caminhar, a gente se deslocar, é a transferência de peso sobre os nossos apoios. Então vai transferindo o seu peso
E agora sim você pode andar de uma maneira mais fluida, mais contínua. E aí veja o que a sua corpa quer fazer. Se ela quer ficar parada, se ela quer andar, se ela quer dançar com essa musiquinha. Só sente um pouquinho essa verticalização. Percebam que a gente saiu da coluna na horizontal para a coluna vertical. Agora aqui a gente fica numa posição perpendicular ao solo. Respira. E aqui, nesse estágio evolutivo, a gente tem 2 apoios no chão. Percebam que o que antes era sustentado sobre 4 ou 6 apoios, agora está tudo sobre 2 apoios. Então isso é mais desafiador para a gente. Como que a gente organiza todo esse peso, toda essa estrutura sobre 2 apoios? Respira. Perceba como que está a sua bacia em relação ao solo e os nossos órgãos internos, que antes ficavam virados para baixo, para o chão. Agora, na verticalização, eles se abrem para o mundo, para o espaço e para os outros, né? Quando a gente abraça uma pessoa, a gente encosta as nossas vísceras, né? É muito poderoso isso. A gente vê como faz falta isso, né? Nesse momento. Então, a verticalidade nos possibilitou isso também. Tem os desafios de reorganizar todo o corpo sobre 2 apoios apenas, mas ela nos permite uma abertura maior ao mundo e aos outros. Isso aumentou os nossos pontos de contato para o mundo, para o outro. Nós estamos em maior contato com o mundo. Por isso o ser humano é um animal tão sociável. Também por isso, né? Obviamente, muitas coisas entram no meio. Mas através dessa capacidade corporal também de estar aberto ao mundo, abrir mais o corpo, que antes estava não fechado, né, mas voltado para o chão, a cabeça para o chão. A verticalidade nos proporcionou nos voltarmos o olhar para o horizonte, para o além, estando mais altos do que o animal que anda de 4 apoios, né? Os quadrúpedes. Então vejam como é complexo esse processo da verticalização. E aí uma outra coisa muito importante que é, nós usamos agora 2 apoios para se apoiar. Então nós liberamos as nossas mãos. E as nossas mãos foram ficando cada vez mais articuladas, né? Nós temos polegar opositor, que nos permite pegar coisas, né? Pegar coisas, fazer coisas, né? Com essa super articulação das mãos, dos dedos. Então percebam que a verticalização na espécie humana é um processo evolutivo propulsor de muita coisa, porque com os membros superiores liberados, não tendo que ser usados para se apoiar, a gente consegue pegar e puxar também com mais facilidade, né? A fazer coisas, a constituir coisas. E aí para o bem e para o mal, né? A espécie humana está aí bombardeando o planeta, a gente está com o impacto, né? A espécie humana ela causa muito impacto ambiental, no sentido nocivo da coisa, né? Muito por causa dessa nossa capacidade
de adaptação e transformação. Gente, começou a tocar Fera Ferida agora. Falando em bicho, né? A fera veio. Enfim, então percebam como esse processo de verticalização é um processo complexo, radical e poderoso, né? Então anda um pouquinho aí, perceba a sua verticalização. E agora só testa as possibilidades que você tem aí, ó. E aí aproveita que a gente tem os braços livres, né, os membros superiores livres. Isso nos possibilita dançar com uma maior expressividade. Distribuindo o nosso peso sobre os 2 apoios. E aí, é claro, eu posso dançar com 4 apoios, com 6 apoios, com 3 apoios, enfim, como eu quiser, né? Isso aumenta a nossa gama de possibilidades corporais. E aí, percebam, se a gente tem toda essa possibilidade corporal evolutiva na nossa história, por que as nossas posturas elas são tão pouco diversificadas, né? A gente usa pouco as nossas possibilidades corporais. A gente dorme deitado, anda em pé e a maioria trabalha sentado numa cadeira, né? Percebam o tanto de possibilidades que a gente tem de apoios, de articulações e de reorganização corporal. Então, convido vocês a usar mais os apoios, as possibilidades de relação e interação com o espaço. E respira sempre, nunca esquecendo da respiração. Dá uma andadinha se você quiser dar uns pulinhos. Isso também é uma possibilidade, né? Pular sobre 2 apoios é mais fácil do que pular estando sobre 4 ou 6 apoios, né? Aí, respira. Passa um pouquinho aí pelas suas articulações pra gente dar aquela lubrificada. Lembrar que a gente tem articulação, que elas se mexem, né? E toda essa possibilidade de movimentação só existe graças às articulações, porque o osso é estático. O osso só se mexe estando articulado, né? Se não fosse as articulações, a gente andaria assim, como aquele bonequinho de madeira, né? Graças às articulações, e a gente se move. E aí perceba as articulações que você percebe pouco no seu dia a dia. Se você usa pouco a bacia, dá uma movimentada aí na bacia, ombro, cotovelo, joelho, tornozelo, dedinhos, enfim, vai passando. Isso no dia a dia você pode fazer também. Tá lá assistindo novela? Dá uma lubrificada aqui nas articulações. Tá fazendo uma comida, ó. Dá aqui, balança um pouco a bacia. Vamos usar as possibilidades dessa corpo para a energia fluir. Respira. Aí. E agora vai voltando aqui, pés paralelos, largura do quadril. Respira. A gente vai fazer a curvatura da coluna até chegar em cócoras e sentar, tá bom?
Então, deixa cair a cabeça, braços bem soltinhos, e aí vai enrolando, enrolando a coluna como se fosse um caracol, até chegar no seu limite. Chegou, dobra os joelhos, vai indo para cócoras, chegou na sua cócoras, respira, e aí vai sentando, levando os isquios e a bacia para o chão. Eu vou melhorar meu enquadramento aqui. Respira. Ai, ai, ai. Vai se localizando aqui pra gente encerrar. Vai percebendo como é que tá a sua corpa. Como que foi passar por todo esse percurso, né? Esse percurso evolutivo que a gente sai do feto primeiro, né? A gente tá na curvatura primária, a gente fica muitos meses como embrião, depois vai crescendo, né? Vai virando o nenenzinho, mas a coluna ela fica muito tempo curvada, né? A gente fica muito tempo recolhido, com as vísceras sem contato. Então, o nosso primeiro meio de vida é a água, assim como o peixe, né? Que nada. Então, é como se a gente fosse um peixinho, né? Desde lá também do espermatozoide, que encontra o óvulo no meio aquoso, a gente é um peixinho, a gente começa a vida na água nadando. E aí depois então que a gente passa a virar um nenê, depois a gente nasce, vem para fora, e aí a coluna ela começa a se esticar, e a nossa primeira relação com o chão é essa relação horizontal, né? Da coluna com o chão, as vísceras, a barriga, o peito e a cabeça voltadas para o chão, né? O nosso olhar é para o chão. E aí depois, então, a gente vai estabelecendo, a gente vai se conscientizando dos nossos pontos de apoio, estabelecendo outras relações para ir saindo do chão e ganhando a nossa verticalidade. Então percebam que isso é um processo muito complexo e que requer muita adaptação, requer muita consciência. Mas todos nós já fizemos isso na nossa história, individualmente e também enquanto espécie. Se a gente vai estudar as espécies, né, numa linha da biologia, né, que estuda a evolução das espécies, e aí eu não sou especialista, tá? Eu vou falar uma visão muito geral, assim, mas é claro que tem muita coisa aí no meio. Mas se a gente acompanhar a evolução das espécies, né, a gente começa lá pelas as amebas, né, as coisas celulares que começam na água, depois a gente vai para os peixes, aí depois sai da água, né, o anfíbio, ele consegue ficar na água e fora dela, né. Lembra um pouco aquela posição que a gente fez de 4 apoios, né. Depois do anfíbio vem o réptil, que ele vai se locomovendo assim, que parece um pouco o primeiro movimento que o neném faz. O primeiro movimento que o neném faz a partir da coluna é esse lateral aqui, que lembra o réptil, que rasteja, né? Que ele leva a barriga assim perto do solo. Depois dos répteis, tem as aves que voam, né? Aí tem o gap das aves, mas a gente ainda não voa, não passou pelo estágio evolutivo do voo. Mas aí depois que a gente rasteja no chão, a gente engatinha, que daí sim é como se fosse um animal quadrúpede, né? Os mamíferos, que ainda andam com 4 apoios. E aí depois o homem, e algumas espécies de mamífero também já verticalizaram, né? O macaco, ele anda sobre 4 apoios, mas ele verticaliza. Os cangurus, eles têm a coluna vertical. Mas percebam que tem todo um processo evolutivo nisso. De sair da água, coluna horizontal, rastejando no chão, engatinhando 4 ou 6 apoios, e depois a coluna vertical, que é o nosso estágio, o fim do nosso estágio evolutivo postural até o momento, né? Vai saber se daqui a alguns milhares, milhões de anos a nossa postura vai, sei lá, para um apoio, né? Não sei como seria. Mas por enquanto percebam como essa evolução ela é complexa e ela demanda muita inteligência corporal, né? O nosso corpo ele se reorganiza, ele passa por tudo isso sem que a gente precise ficar dando comando, sem que a gente precise ler manuais de instruções, né?
A vida, ela sabe para onde ela tem que ir. Enfim, e esse papo vai longe, né? Vai bem longe. Mas enfim, a aula de hoje era para convidar vocês a refletir um pouco mais sobre essa nossa verticalidade, né? O quanto foi complexo e difícil essa jornada, esse percurso para a gente chegar e estar aonde eu estou. O que a gente está fazendo aqui a partir da nossa verticalidade, né? Como isso muda as nossas relações com o nosso corpo, com o entorno e com o outro, né? É tudo a partir do corpo, da nossa postura corporal, né? Ai, vamos respirar um pouquinho aí. E aí, para finalizar, gente, eu queria deixar uma última pergunta reflexiva que faz parte do andamento do projeto Palco, né? Que nem eu falei para vocês aqui em Tá Mais Tempo, a gente estava pensando periferia. Nós tivemos algumas reflexões a partir da periferia, a partir do corpo, enquanto onde está a nossa periferia, né? Olhar para o corpo da cidade enquanto um corpo vivo também a partir do nosso corpo. E agora a pergunta que vai balizar um pouco o nosso percurso é: por que eu estou aqui? Então isso tem tudo a ver com isso que a gente falou, né? Dos processos evolutivos posturais também. Então eu queria que vocês pensassem um pouquinho nessa pergunta: por que eu estou aqui? E se quiserem escrever, desenhar, gravar vídeo, enfim, o que vocês sentirem tocar em vocês, façam, e se puderem me mandem, tá? Isso é bem importante pra gente. Então respira. Espero que vocês estejam bem, que a prática tenha feito sentido. Qualquer coisa me escrevam, tô no Zap e seguimos. Se cuidem, cuidem da corpa e fiquem bem. Sejam felizes. Um beijo.